Olá, sou o Dr. Abushi. Gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Kovacs e à Academia Brasileira de Neurologia por este honroso convite para um assunto que muito me interessa, sobretudo nos últimos 20 anos. Nós vamos falar sobre a toxina botulínica e sua utilidade ou não para pacientes com migrânia crônica. Não há dúvida que há vários estudos muito bem escritos, muito bem desenhados, que atestam a eficácia da toxina botulínica nos pacientes com migrânia crônica. Eu tenho me esforçado em acompanhar e ler todos com muita atenção. E, antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de enfatizar que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. De todos os estudos para a toxina botulínica, o primeiro que eu me recordo de ter lido, e lido com muita atenção, foi há 20 anos. E comprovou que a toxina botulínica, na dose de 25 unidades, era eficiente na redução de crises de migrânia. Era, inclusive, superior a 75 unidades. O primeiro problema que eu encontrei lendo esse estudo é que ele tinha sido pesadamente financiado pela fabricante. Isso foi em 2000. O estudo foi feito em 1998 e 1999. Com o passar dos anos, e porque o estudo inicial não encontrou replicações na prática clínica, significa que os médicos não percebiam uma melhora dos migranosos com o uso da toxina botulínica. Com o passar dos anos, e em 2005, tendo sido publicado em 2006, a fabricante da toxina botulínica pressionou os colegas que escreveram esse item da classificação a acrescentar um apêndice, migrânia crônica, com um número aleatório de 15 dias por mês. Não esqueçam, eu fui um dos que escreveram essa classificação e eu acompanhei de perto esse momento. Em 2008, 2007, 2008, passaram a ser estudados os pacientes com o apêndice migrânia crônica, mais de 15 dias por mês. E os estudos pivotais que permitiram essa aprovação, aqui com seus dados reunidos nessa publicação, demonstraram uma redução, na verdade, pífia da frequência de crises de migrânia. E não foi só isso. Entre os pacientes que receberam a toxina e o placebo, não houve diferenças no uso de medicamentos para as próprias crises. Além disso, os autores encontraram amostras de migranosos crônicos que faziam uso excessivo de medicamentos somente em 65% dos casos. Significa que havia 35% de migranosos crônicos que não usavam excessivamente medicamentos para as crises. O que é, na nossa opinião, e na de muitos colegas, irreal para o nosso dia a dia de migranosos crônicos. Esse estudo permitiu, na verdade, 2 estudos aqui com os dados reunidos, permitiu que a toxina fosse aprovada desta feita para migranosos crônicos. Mas, de novo, olhando atentamente a esses estudos, nós vamos perceber que ele e todos os seus autores, ou a maioria dos autores, foram, mais uma vez, pesadamente financiados pela fabricante. E ao longo desses últimos anos, sobretudo os 10 últimos anos, nós temos acompanhado com atenção
que praticamente todos os estudos e revisões da literatura que atestam e enaltecem a eficácia da toxina na migrânia crônica são pesadamente financiados pela fabricante, a ponto, inclusive, de estudos comparativos com outros agentes farmacológicos, como o topiramato, mostrarem superioridade da toxina. De novo, estudos financiados pela fabricante. Eu queria chamar a atenção de todos e sugiro que todos leiam esse livro. Esse livro mostra cruamente a realidade da influência da indústria farmacêutica nos resultados de estudos e revisões. Quando nós encontramos, também ao longo dessa última década, revisões e estudos que questionam a eficácia da toxina, ou pelo menos que colocam a clara realidade de que não são todos os pacientes, e nem a maioria, que melhoram, ou que melhoram muito, nós vamos perceber que todos eles são escritos por autores que não foram patrocinados pela fabricante, a ponto, inclusive, de estudos dos últimos 3, 4 anos sugerirem que para pacientes que não melhoram com a toxina, o uso de anticorpos monoclonais poderia representar uma opção atraente. Mas, de novo, vamos perceber que esses estudos foram patrocinados pelos fabricantes dos anticorpos monoclonais e não desta feita pelos da toxina. Quando nós observamos a ciência nua e crua, objetiva, não bancada pela indústria, como nesse estudo da Brain de 2019, vamos ver que pacientes com migrânia crônica e uso excessivo de medicamentos, que é a nossa realidade do dia a dia, não se beneficiam da toxina botulínica em comparação àqueles que simplesmente interromperam o uso excessivo da medicação. E mais, se nós queremos alguma coisa imparcial, se nós queremos alguma coisa não financiada, vamos ver nessa revisão da Cochrane, por exemplo, de 2018, que em comparação ao placebo e para migranosos crônicos, a toxina foi capaz de reduzir em apenas 2 dias a frequência de episódios de cefaleia. Revisões até mais recentes, como desse ano, mostram que não há clareza na exposição de dados migranosos crônicos que fazem ou não uso excessivo de medicamentos. Há vários estudos que são indefinidos em relação a isso. E pior, foram encontrados resultados que vão de 31% de melhora a 80% de melhora, o que não se coaduna com a realidade. E mais, recentemente, diante do estado pífio de melhora dos pacientes com a toxina, estou falando de imparcialidade, aventou-se selecionar melhor os pacientes que vão recebê-la através da união de determinados exames. Observem, não é possível nós selecionarmos apenas aqueles que têm níveis de CGRP alterados, potenciais evocados alterados, ressonância funcional alterada em conjunto com manifestações clínicas específicas. Isso não é prático, isso não é razoável para o paciente e para a prática clínica. Mas pior, se nós olhamos nos últimos anos, vamos ver que a toxina botulínica é quase uma terapia mágica. Funciona para 800 condições mórbidas. E essas 2 fotos que são vistas agora nos slides são de 2 botoclínicas, quase uma em frente à outra, no maior shopping da América do Sul. E mais, um outdoor na Via Dutra, em direção a São Paulo, no sentido de São Paulo, mostra propaganda de botox ou de toxina botulínica para quaisquer
objetivos, o que não é razoável, e nós não podemos aceitar que 800 patologias melhorem com a toxina. Mas o pior é que muitos esquecem, no afã de capitalizar com esse tratamento, esquecem que a toxina botulínica tem efeitos colaterais. Muitas vezes o profissional não vê o paciente com efeitos colaterais. Não vê. Ele manda e perde o paciente para outro médico que vai tentar sanar. Além disso, uma busca superficial na internet mostra que a maioria, ou pelo menos muitos pacientes, não estão satisfeitos com as aplicações de toxina para a sua migrânia. E pior, a insatisfação do paciente também pode ser considerado um efeito colateral. Apenas a título de curiosidade, já que nós não publicamos ainda, quase 34% dos nossos pacientes de primeira vez, nos últimos 6 anos, eu não consegui tabular os últimos 11, mas nos últimos 6 anos, já fizeram pelo menos uma aplicação de toxina sem nenhuma melhora. E pior, 82% se sentiram ludibriados pelo profissional que fez. Mas tudo pode ser ainda mais agravado. Há esse ano, 2021, um movimento claro para tentar mudar, aumentar o leque de pacientes que vão receber a toxina pelos seus planos de saúde, sobretudo nos Estados Unidos. É uma tentativa clara, conspícua, de aumentar a classificação de migranosos crônicos, também para aqueles que têm dor de 8 a 14 dias por mês. Houve pressão lá atrás, em 2006, e agora há pressão, baseada em muito financiamento de estudos, sugerindo que esses pacientes devem ser incluídos também como migranosos crônicos. E quando nós avaliamos esses estudos, esse movimento, vamos ver aí vários financiados pesadamente pela toxina. Mais um detalhe, e esse estudo é emblemático disso. Como o resultado da toxina é pífio e com os anticorpos é medíocre, mediano, agora aventa-se fazer o que eu sempre sugeri, uma combinação racional de tratamentos, porque esses tratamentos poderiam melhorar a resposta dos pacientes. Eu me sinto honrado com esse estudo do meu querido Messu da China, citando o meu trabalho e as minhas palavras, e a base disso, em tese, poder-se-ia entender como, enquanto os anticorpos atuam em vias mais dependentes do CGRP, como as fibras A delta mielinizadas e os high threshold neurons, a toxina ou outros tratamentos poderiam atuar nas fibras C e nos wide dynamic range neurons, que não têm tanta relação com os anticorpos. Então, para terminar, a toxina botulínica é útil em migranosos crônicos? Não. A evidência científica é pífia. Poucos melhoram. Não. A evidência relacionada ao patrocínio, ao suporte financeiro, quando você encontra uma literatura crítica a isso, ela não é financiada pela fabricante. Não. Essa evidência não se relaciona a uma prática ilibada e imparcial. Não. O custo não compensa a dependência do profissional, não compensa a melhora que o paciente, em geral, apresenta. Não. A fabricante interfere, se mete em inúmeros estágios, processos classificatórios, empurra novas utilidades e mudanças no paradigma de tratamento. Não. A conduta ética dos aplicadores contumazes de toxina é repulsiva e repugnante. Isso é particularmente visto no Rio de Janeiro. E não, até agora, com a toxina, o paciente com migrânia crônica não tem sido o maior beneficiário. Agradeço a todos. Muito obrigado.